Olá, queridos devs, tudo bem? Aqui Nando Marchetti. Hoje vamos falar sobre os comandos DML, Data Manipulation Language, certo? Então, são os comandos para a gente manipular os dados dentro das tabelas, né? Inserir, apagar, alterar. E vamos começar hoje com o comando de inserção, tá? O insert. Vamos lá? Bom, é bastante simples aí. Eu coloquei aqui as referências da documentação oficial da Microsoft para cada comandinho. E hoje, né, eu não peguei tudo que tem, não vou mostrar para vocês todas as cláusulas do comando insert, até porque a gente usa muito pouco as demais variações. Essas aqui são as mais comuns e elas vão atender aí praticamente todos os casos que vocês forem trabalhar. A primeira delas é o insert into, você vai colocar o nome da tabela e os campos que necessitam ser preenchidos, né? Ou que você quer preencher aí nesse novo registro que você está criando ou novos registros, né? E em seguida os valores, tá? Na mesma ordem em que você colocou os campos, né? Então, se você colocou aqui em setting o cliente, primeiro nome, segundo nome, data de nascimento, aqui você vai colocar João Silva 1 de 2000, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, para a gente inserir um produto, né? Primeira coisa, a gente tem que observar quais os campos que são obrigatórios a gente preencher, tá? Então, por exemplo, o Product ID, vamos ver aqui. O Product ID, ele é um identity, então, apesar dele ser obrigatório, não vai ser a gente que vai preencher, o próprio SQL vai gerar isso sequencialmente para a gente. O Product Name, né, a gente tem que informar, claro, né, o nome do produto, e os demais campos eles são anuláveis, certo? Com exceção desse descontinuado aqui e que provavelmente ele tem um valor default. Vamos ver aqui, ó. Default value 0. Então também a gente não precisa preencher, ele já vai colocar como 0 aqui se a gente não enviar nada. Então, ó, bastaria para a gente inserir um produto, a gente criar uma query assim, product name, que é o único valor que ele pede explicitamente para a gente informar. E aqui sei lá, escova de dente. Tranquilo? Poderíamos inserir vários itens de uma vez só. Então, escova de dente, né? Pasta de dente, fio dental e daria certo também, ok? Mas nem sempre também a gente, não é só porque o campo ele é anulável que não é interessante a gente definir valores para eles, né? Então, para uma questão de organização, é importante que um produto tenha a sua categoria, né? Sempre cadastrada. A gente vai procurar sempre inserir aqui o maior número de informações que a gente tiver em mãos, né? Apesar de nem sempre elas serem exigidas. Então a gente pode inserir aqui na categoria, sei lá, category name e description, higiene bucal, descrição, produtos de higiene bucal. Ele já me gerou aqui o ID 9, né? Então seria interessante a gente ter criado esse comando category ID, né? Dessa maneira aqui, já associando a sua respectiva categoria. Tá legal? Mas vamos supor agora, pessoal, que a gente queira pegar os dados de uma tabela, tá, e inserir em outra, né? Por exemplo, eu tenho aqui a minha tabela de funcionários.
employees. Tá? E eu quero colocar todos os funcionários meus, da minha empresa, também na tabela de cliente. Estou fazendo uma ação promocional em que os nossos colaboradores vão ter 20% de desconto na nossa empresa. Então, eu tenho que cadastrar eles lá e de repente colocar uma flag lá dizendo que eles têm desconto, alguma coisa nesse sentido. Bom, a gente pode utilizar aqui um helper, né, do próprio estúdio aqui, para gerar o comando de insert para a gente jogar na área de transferência. Então a gente vai inserir lá na tabela, ó, na tabela de clientes, dá um Ctrl R aqui para sair result set aqui. Todos esses campos e esses valores. O Customer ID, ele é meio esdrúxulo aqui na tabela de clientes, ó, ele não é eu recomendaria um ID sequencial, né, auto incremento, mas aqui é um alfanumérico, então a gente vai ter que gerar esse ID e os demais campos. Só que a gente não vai trabalhar agora com valores estáticos, certo? A gente vai pegar isso de um select. Vamos deixar o select aqui from employees. Seria bom a gente ver se já não tem aquele funcionário cadastrado como cliente, né? Às vezes ele, por iniciativa dele, ele já comprou na nossa empresa e já está lá na base. Então, se fosse uma tabela de um sistema real, provavelmente você faria isso aqui pelo CPF, ver se o CPF dele está cadastrado, mas como a gente não tem aqui um CPF, um social number, a gente vai fazer de uma forma que não é tão recomendada, porque você pode ter pessoas homônimas, né, com o mesmo nome. Mas vamos ver se o nome desse funcionário ele já não está cadastrado lá na nossa tabela de clientes. Então, ó, a gente vê que na tabela de cliente ele guarda já o nome e o sobrenome junto, um campo só, um nome completo. Aqui ele separa, então a gente tem que juntar e ver se não está no select todos os nomes, contact name, se não me engano, from customers, beleza? Então, ó, com essa query aqui, a gente já pega todo mundo que não está cadastrado como cliente. Eu até me cadastrei aqui só para a gente gerar um ID a mais aqui e ter IDs com um caractere, com 2 caracteres. Por quê? Porque eu quero gerar um padrão de Customer ID alfanumérico composto de um pedacinho do sobrenome mais o ID dele, tá certo? Com 5 caracteres, que é o padrão que ele tem lá na nossa tabela de clientes. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Ó? A gente poderia pegar os 3 primeiros caracteres, vamos colocar aqui left, né? Os 3 caracteres da esquerda do campo last name, e concatenar, vamos fazer um cast as varchar aqui, o campo Customer ID, certo? Só que aqui, ó, quando tivesse o ID 1 e 2, Employee ID, perdão. Employee ID. Quando tivesse, e vamos pôr em maiúsculos aqui, 1 ou 2, a gente não conseguiria o nosso ID com 5 caracteres, certo? Então a gente pode fazer um negócio aqui legal, adicionar um 0 à esquerda, certo? E depois pedir para ele pegar os 2 caracteres da direita. Então, ó, se fosse 08, tranquilo, ele vai pegar os 2 da direita e já é a própria string aqui. Mas se fosse o 10, ele colocaria um 0 à esquerda e pegaria os 2 da direita. Aí a gente garantiria que ele
sempre pegaria dois caracteres aqui vindos do ID, tá? Se aqui fosse até 100 funcionários, né, a gente ia ter que ir aumentando isso aqui, 3 caracteres, e colocaria só dois vindos lá do nome para a gente formar o nosso 5 caracteres. Mas aqui já resolve para a nossa intenção, né? Então, ó, ele tem que colocar o Customer ID, que a gente já conseguiu. A gente pode ir até fazendo eles aqui. Não vai ter muita utilidade, não, porque não é um select. É um select que já vai direto para o set, não para ser exibido aqui. Mas fica mais organizado para a gente enxergando aqui enquanto a gente está montando. Então, vamos colocar o ID. O Company Name é o nome da nossa empresa. Então, Our Company. O, o nome do contato, a gente já viu que na tabela de cliente é o nome completo, mas na de funcionários ele está separado. Então vamos juntar, vamos chamar de Contact Name. E ele tem um title aqui na tabela de funcionários. E vamos ver se tem endereço. Address, City, Region, Postal Code. Exatamente como está lá. Country, Phone. E fax, né? Pelo amor, né, pessoal? Quem vai criar hoje em dia uma tabela com campo fax mais? Vamos lá. Phone, fax, faço questão de deixar nulo. Então a gente já tem tudo que precisa para preencher a tabela. Tem alguns que estão nulo aqui, mas provavelmente aqui na tabela de cliente ele vai aceitar o nulo. Acho que só o... Vamos ver aqui, para não ficar no achismo, né? Nullable, só o company name que ele vai pedir para colocar. O resto e o company name a gente está colocando de maneira explícita aqui, então no qual isso está nulo. Então a gente consegue, ó, a partir de uma query que a gente montou, fazer um insert nesses clientes. Vamos testar? 10 linhas afetadas. Vamos ver todos os nossos clientes. Aí por último lá, não sei como é que está. Aqui é a chave primária, né? Então provavelmente não vai estar aqui por último, vai estar misturado. Vamos procurar eu aqui no Mar 10, ó, Nando Marchetti. Estou aqui, tá beleza. Então, pessoal, é a outra forma da gente também inserir informações, né? Então, vale salientar aqui que você não precisa informar campos que são anuláveis, tá? Não precisa informar campos que são autoincremento. Então, por exemplo, se aqui fosse um inteiro autoincrementável, você não precisaria informar o valor aqui. Você não precisa informar campos que tenha valor default, tá certo? E nem campos calculados. Só campos que não são anuláveis e que exigem aí que você coloque um valor explícito, que são obrigatórios você colocar na sua cláusula insert, senão ele vai dar um erro, tá joia? Dizendo que aquela coluna é obrigatória. Pessoal, só uma consideração aqui, né? Você não necessariamente precisa colocar explicitamente aqui quais os campos você está colocando o valor, tá? Você poderia fazer assim, insert into customers, ir direto para o Velos e colocar todos os campos aqui, entendeu? Não é recomendado fazer isso porque a gente tem aquele problema de
da vida não ser estática, né? Amanhã vai ter uma evolução aqui nessa tabela, vai ter um campo a mais, e aí o seu sistema vai começar a dar um erro do nada, né? Enquanto que se você estivesse colocando os campos aqui, né, e aquele outro campo que você criou posteriormente ele for um campo anulável, né, isso aqui continuaria funcionando, sua consulta continuaria funcionando lá no sistema numa boa, certo? Lógico que se fosse um campo obrigatório, aí você já vai ter também identificado isso nos requisitos e colocado para ajustar lá no seu código-fonte, tá? Então é sempre interessante você explicitar aqui os valores, né? Uma outra consideração é com relação ao autoincremento. Então vamos aqui no nosso database curso, por exemplo, a gente tem lá uma tabela de categoria. Vamos supor que eu queira, né, inserir aqui um ID qualquer aqui, um 99. É possível você habilitar um set identity insert na tabela de categoria on, tá? Você ligar o identity insert aqui nessa categoria e aí você consegue inserir explicitar aqui o ID que você quer, tá? Nome, data de criação, velos 99, teste, identity insert, get date, beleza, ó. Se eu tentar inserir isso aqui, ó, sem ligar a opção, ele vai dar um erro, não é possível inserir um valor explícito, mas se eu ligar, ele vai deixar, tá bom? Eu explicitei isso aqui em outra aula, tá? Mas só para a gente ter a segurança aí de colocar isso na aula correta, se tiver alguém assistindo somente essa aula. E você então, só que aqui pode dar um problema que aqui ele continua com o seed, né? O nosso seed do identity está lá no número 5. Então o próximo vai ser o 6, o 7. Quando ele chegar a 98, né, e tentar inserir mais um registro, ele vai dar um erro aqui que já existe aquele ID cadastrado, tá? Normalmente é o tipo de problema que a gente nem fica sabendo, porque o usuário vai tentar inserir lá, vai dar um erro, ele vai tentar de novo, aí ele já vai estar no 100. E aí, estranho, deu um erro aqui, mas deu certo. Então, na maioria das vezes a gente nem fica sabendo, mas esse erro acontece lá para o usuário. Então é isso aí, bem simples aqui, nosso comando insert. Vamos agora para o nosso segundo comando DML.